Então, agora nós vamos estar falando, na verdade, quem vai estar falando com vocês aqui é a doutora Kelly Brook. Ela vai falar sobre as indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento setorial e territorial. Ela é doutora, em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio pós-doutoral em agronegócios, no CEPAM, que é a Universidade Federal, acho que do Rio Grande do Sul, mestre em agronegócio pela CEPAM, especialista em Direito de Negócios Internacionais pela UFSC, Santa Catarina, Universidade, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora adjunta do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora da graduação em Direito, professora em quadro permanente do programa pós-graduação, mestrado e doutorado com orientação. Meu Deus, esse nosso time está forte, hein? Mas é bom a gente saber, as especializações. Vamos lá. Mestrado e doutorado do Centro de Estudo e Pesquisa em Agronegócio, professora do quadro permanente, Profente, mestrado profissional em Rede Nacional e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Ao ponto focal, membro da Comissão Especialista em Propriedade Intelectual da OAB, Rio Grande do Sul, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, membro da Associação Internacionale. Ela vai dizer aqui, seja bem-vinda. Aplausos! Não soube dizer aquela instituição. Bom, boa tarde, gente. Obrigado, o pessoal exagera, coloca um monte de coisa, O mais importante é que a gente trabalha com isso também na prática, que são as indicações geográficas. Eu, primeiramente, só queria fazer 2 esclarecimentos. É a primeira vez, depois da pandemia, ou durante, porque a gente ainda está, que eu estou fazendo uma fala ao vivo. Então, me desculpem, porque a gente ainda está voltando a pegar a prática. E eu estou com um certo problema na coluna, então eu estou estranha. Então, só para vocês, desde já peço desculpas, que de vez em quando eu fico esquisita aqui com essas 2 coisas. Mas vamos lá. Eu estava olhando antes as apresentações tão bonitinhas, o pessoal do direito, assim, mais tradicional, às vezes não faz uma apresentação tão boa, mas a gente tenta. Nosso objetivo hoje é falar sobre indicações geográficas para a cadeia produtiva e o desenvolvimento territorial. A ideia é fazer um panorama geral. Deixa eu ver, é para cá? Isso. Mudou um pouquinho, sobre o que são as indicações geográficas. Será que eu vou chamar de IG, tá? Depois que a gente fala muito tempo de indicação geográfica, a gente fica falando de IG, mas daí eu já traduzo para a gente poder lembrar. Se ela é ou não igual a uma marca, porque há uma confusão muito grande sobre isso. Para que serve uma IG reconhecida? Quais os benefícios decorrentes de se ter uma IG? E se tem algum problema ou desvantagem que pode acontecer com isso? E será que ela se aplica ao setor ervateiro? Já deram um spoiler antes, mas eu vou falar um pouquinho mais depois. Até eu estou vendo aqui com as camisetinhas bonitinhas, de São Mateus. Então, com certeza se aplica. Bem, vamos começar com o que é uma IG. Para falar do que é IG, eu tenho que falar de uma coisinha antes. Quando eu falo de indicação geográfica, o que eu estou falando é que existe um signo distintivo. Nesse caso aqui, esse aqui tem negocinho? Não, não tem negocinho. Eu posso apontar. Um signo distintivo que, quando eu, interpretante, olho para ele numa embalagem, eu sou remetida a tudo aquilo que aquele signo distintivo representa. Representa uma cultura. Estou fazendo bagunça? É só segurar esse aqui, daí aponta que ele aparece. Ai, que show! Desculpa, gente, eu me empolgo. Tá, deixa eu voltar aqui. O que é esse... Vamos lá. Quando eu, interpretante, olho para isso daqui numa embalagem, o que eu vejo? O que me recorda? Me recorda de uma cultura, de uma tradição, de um saber fazer, de uma experiência que eu tive em um determinado lugar, da minha infância, daquelas memórias que ficaram sólidas. E quando esse signo, ele se consolida, toda vez que você em algum lugar vê-lo,
ele faz diferença, você o recorda, ele é muito rápido. Por exemplo, quem aqui que, se não pensar, compra Omo? Vai lá, vai comprar sabão em pó e pega Omo. Por que que a gente faz isso? A gente tem algum tipo de memória afetiva de que a gente comprava, que Omo era bom, que era melhor, que a mãe levava, que tinha um cheirinho. A gente constrói essas memórias. E o signo, que nada mais é do que um sabão em pó, que se você colocar vários juntos, você não os identifica, quando ele, de maneira consistente, começa a se estabelecer na mente daquele que vai consumir, né, no consumidor, no cliente, no fornecedor, esse signo começa a ter uma relevância, começa a ter uma importância, começa a fazer uma diferença. Então, a indicação geográfica é a consolidação de um signo que representa algo, representa uma cultura, uma tradição, um saber fazer, um modo tradicional, uma vida, um produto. Essa é a ideia do que é, no pano de fundo, uma indicação geográfica. E o nosso foco principal é como que a gente reconhece que ela existe e como que a gente protege. Para que serve, né? Eu já descobri o que que é, mas para que serve esse signo distintivo? Além desse reconhecimento, bom, vai lá no mercado público e compra aquela erva mate. Eu chutei o preço aqui, gente. Agora você encontra, eu peguei várias marcas, tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém, eu só achei as embalagens bonitas, tá? Por favor. Você pega uma embalagem como essa, bem apresentável, tem aqui a IG. Eu tenho alguns elementos que me dão uma certa confiança. Pode ser, por exemplo, orgânico, e que ele vai ser, por exemplo, certificado por terceira parte com a EcoCert. Pode ser que seja um produto que é vegano, pode ser que tenha boas práticas de fabricação. Então, eu trago para esse produto sinais que o consumidor entende como confiança, como algo que realmente ele pode comprar, que ele vai pagar mais, mas que ele vai ter um retorno do investimento que ele está fazendo. Os signos, de maneira geral, eles servem para isso. Eu não estou lá. A produtora não está lá para contar que aquela erva mate é boa, mas eu tenho ali um signo que fala para o consumidor e consegue comunicar para ele que aquela erva mate realmente é diferente. Porque ela, por exemplo, foi produzida em São Mateus do Sul, foi produzida numa região sombreada, ela preserva a região, eu não tenho uma produção em série, eu deixei as outras plantas nativas crescerem junto. E se isso o consumidor consegue reconhecer, ele vai sim reconhecer que ali tem um produto diferenciado e ele vai optar por esse produto. Essa é uma das funções do signo distintivo. Eu tenho signos distintivos que são os obrigatórios. Vocês devem ver, por exemplo, na carne, o CIF, né? Mas eu tenho todos os outros signos distintivos que são signos distintivos que a gente chama de qualificativos. São aqueles que atribuem alguma qualidade para um produto. E a indicação geográfica está dentro desses signos. Inclusive aqui, não sei se o pessoal já conhece, mas são hoje os dois signos que nacionalmente a gente vai começar a utilizar, foi aprovado pelo menos pelo governo federal, como uma forma de utilização junto com o signo da IG, para que todo mundo, além de conhecer o signo da IG, tenha esse signo para referenciar. Queijo tem, por exemplo, essa indicação de procedência, erva também é uma indicação de procedência, o vinho também é uma indicação de procedência. Então, para a gente conseguir melhor comunicar para o consumidor isso. E qual é a função desse signo? Eu trabalhei muitos anos no setor vitivinícola e muitas vezes meus exemplos acabam sendo esses. Então, eu tenho uma função que é distintiva. Isso quer dizer o quê? Eu consigo distinguir, por exemplo, que aquele lá é um champanhe e esse aqui é uma cava. Ele tem uma função qualificativa, porque eu sei que a cava é feita com alguns tipos de uva, a champanhe é feita com outros tipos de uva. E também tem uma função de exclusividade de uso. Só quem está na região de champanhe pode utilizar champanhe. Só quem está na região de cava pode utilizar cava. Então, esses são elementos que descrevem um pouco a função do uso desse signo. E aqui, trazendo mais para o concreto, eu tenho signos que são apenas distintivos, como as marcas de produto, as marcas de serviço, as marcas coletivas, o nome empresarial que a gente usa, o nome de fantasia. E eu tenho marcas que são só qualificativas, qualificam produtos, como as marcas de certificação. E as indicações geográficas, elas acabam tendo esses dois elementos, porque elas tanto distinguem
eu consigo distinguir qual é o produto, né, da erva mate de São Mateus, do produto, por exemplo, que será da erva mate do norte catarinense. Mas eu sei que dentro dos produtores da erva mate de São Mateus, todos têm processos semelhantes e a erva mate tem características semelhantes. Então, eu tenho tanto a função de dar essa qualidade, olha, em São Mateus, essas são as qualidades, quanto diferenciar uma da outra. Então, aqui fazendo um exemplo do que seriam esses usos, dos signos meramente distintivos, dos signos qualificativos, e aqui eu usei, né, para chamar um pouquinho também, né, das uvas, tanto Vales da Uva Gate quanto de Farroupilha. Bom, e o que esse signo traz? Quando eu falo daquelas qualidades que a gente tem, por exemplo, para a CIF, ou as normas obrigatórias que a gente tem que cumprir, porque a vigilância sanitária determina, eu estou falando de características que eu chamo, tá? Eu sou alemã, então eu posso falar mal de mim, de qualidades anglo-saxônicas, ou seja, aquelas qualidades que tem que ter, ou seja, tem que ter higiene, tem que ter segurança do alimento, tem que ter limpeza, padrão de identidade, padrão de qualidade, todos os produtos têm que ter isso. E o que a IG protege? O que a IG representa? A indicação geográfica, é uma outra brincadeira, ela traz umas qualidades mais latinas, ou seja, o sabor, o aroma, a cor, o saber fazer, a tradição, os aspectos do produto, a tipicidade, a tradição, a cultura e o território. Então, enquanto isso daqui é obrigatório para todos os produtos, a indicação geográfica, ela se destaca por essas características, que não são características, muitas vezes, que podem ser medidas de forma objetiva, mas são aquelas características hedônicas que, com certeza, fazem um grande diferencial no produto. E essa é uma pergunta que sempre aparece. Indicação geográfica é igual a uma marca? Não. As marcas, que eu tenho as marcas individuais, marcas coletivas, marcas de certificação, diferem-se das indicações geográficas. Eu vou falar rapidamente delas, por quê? Porque algumas vezes, quando a gente está num projeto, por exemplo, de reconhecimento de um território, se apresenta a ideia da indicação geográfica, mas o que se queria, na verdade, era uma marca coletiva. Então, é importante que a gente conheça esses diferentes tipos, essas diferentes formas de proteção. Por quê? Porque elas vão atender a aspectos diferentes. Às vezes, o que a gente quer é que a nossa associação tenha um selo único nosso que só a gente possa utilizar. E daí a indicação geográfica não serve, porque a indicação geográfica não pertence à associação. Ela é de todos os produtores que estão na região delimitada. Então, essas coisas que são pequenas são muito importantes e precisam ser contadas antes do projeto começar, para que a gente escolha adequadamente o que a gente quer. Ok? Então, vou falar rapidamente de algumas características. As marcas individuais de produtos e serviços são aquelas que vocês usam nos produtos de vocês, né? Eu falei de algumas, mostrei algumas até agora, mas é isso. E aqui eu tenho, as marcas podem ser, a gente chama de nominativa, né? Mista, que são essas que têm, além do nome, tem algum silo, tem as figurativas, tem até marcas tridimensionais, por exemplo, como é o caso da garrafinha da Coca-Cola, do Toblerone. E as marcas têm uma característica, vocês estão vendo que tem 3 miolos. Cada uma delas representa produtos diferentes. O primeiro é do vinho, o segundo é um serviço, né, de servir lanche, e o terceiro é de produtora de filme. A marca tem a característica de proteger dentro de alguns nichos. A indicação geográfica, em regra, tem uma proteção um pouco mais ampla. E essa é uma característica que é importante ressaltar. Bom, e basicamente, ela é um sinal visualmente perceptível. As marcas coletivas, e aqui eu tenho alguns exemplos, como que eu já trabalhei bastante, né, que no caso do Vinhos do Brasil, o 100%, né, suco de uva, além de outras como a Morango, que é de produtores de morango, a Maré, que é de produtos agroecológicos, elas têm qual objetivo? Eu tenho um grupo de pessoas que se organizou, que se uniu, montou uma associação e queria ir para o mercado com uma característica comum. É muito mais fácil, por exemplo, eu pegar uma associação com 20, 30 produtores de morango, todos eles com a caixinha toda igual, e irem, né, com essa caixinha para um supermercado negociar, do que cada um deles ir sozinho lá. Porque quando eu tenho vários produtores, eu consigo garantir uma quantidade de produtos, eu consigo garantir uma perenidade maior de fornecimento,
E eu consigo ter um poder de barganha maior. Então, esses produtores, eles conseguem, com a marca coletiva, uma exclusividade para negociar, né? Uma exclusividade para se mostrar. Essa é a ideia da marca coletiva. E eu posso ter marcas coletivas que eles chamam de territoriais, como essa aqui, por exemplo, dos espumantes de Garibaldi. Eu posso ter marcas coletivas que trabalham com o território. E sim, pode ser um primeiro passo importante para uma comunidade se organizar, primeiro com uma marca coletiva, para depois dar o segundo passo, né, se for de interesse, e para uma indicação geográfica. Pode ser uma estratégia a ser adotada. Outra possibilidade é uma marca de certificação. E eu faço esse risco só para a gente diferenciar. Marcas de certificação que são protegidas como tais, por exemplo, a Cocert, que eu acho que é a mais conhecida, mas tem outras. Orgânico, produção integrada, mesmo o ISO e o Inmetro não são marcas de certificação. São protocolos, no caso do orgânico, é um protocolo público, né, uma legislação que estabelece uma norma pública do que deve constar um produto para que ele seja orgânico. E eu tenho uma empresa certificadora que vai lá e certifica esse produto. Por que eu comento isso? Porque, eventualmente, uma estratégia, por exemplo, de uma instituição é estabelecer boas práticas, por exemplo, para a Evramat, e ela pode ter uma marca de certificação de boas práticas, ou de produção verde, ou de produção sustentável, e essa marca de certificação pode ser utilizada por diversas empresas que trabalham com a erva mate. Essa é uma possibilidade que existe, mas ela também não se confunde com a indicação geográfica. E claro, né, só para lembrar então que aquelas empresas elas não certificam, né? Elas são protocolos que têm requisitos, regulamentos específicos. Então, a gente chega finalmente nas indicações geográficas. Como a gente está no Rio Grande do Sul, eu reuni aqui as indicações geográficas já reconhecidas aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês conhecem todas, né? As últimas a serem reconhecidas foi o mel de melato de Bracatinga, que não é só do Rio Grande do Sul, né? Pega todos os estados, assim como os campos de cima da serra, que pegam Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o queijo serrano, e também a campanha gaúcha. As demais são mais tradicionais, como doce de Pelotas, né? O litoral norte gaúcho para arroz, a mais antiga, que é o Vale dos Vinhedos, que agora também tem a denominação de origem. Esse aqui, então, é o conjunto de indicações geográficas. E agora a gente vai tratar um pouquinho de definir o que é a indicação geográfica em si, já que a gente falou até agora do que não é. Eu posso tomar aquela água? Tá. Ai, obrigada. Tá começando a faltar o ar. Só um segundinho. Você já deve ter ouvido falar, porque eu falei muito de indicação geográfica, indicação de procedência e denominação de origem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho delas. A gente não tem uma definição legal do que é uma indicação geográfica. A nossa definição é que ela é indicação de procedência ou denominação de origem. Então, é bom que a gente entenda. Quais são as diferenças? No caso de São Mateus do Sul, foi solicitado e foi concedida uma indicação de procedência. No caso, né, do norte catarinense, foi solicitada uma denominação de origem. Qual que é a diferença? Enquanto a indicação de procedência tem... Ops, isso aqui não vai até o final. Desculpem, eu quase caí. Tudo certo. Enquanto a indicação de procedência tem como foco a reputação, isso quer dizer o quê? É um nome geográfico que se tornou conhecido, porque naquela região eu tenho um produto, e é possível também, em algumas situações, que eu tenho um serviço, mas eu tenho um produto que se tornou conhecido com o nome daquela região. E esse produto, ao ser mencionado com o nome daquela região, valoriza o produto e valoriza a região. Essa é a ideia da indicação de procedência. Eu demonstro que aquele produto, ao longo do tempo, todo mundo conhece, já ouviu falar, e ele se consolida. E há uma característica intrínseca de qualidade, não de qualidade como essa daqui, mas de que todas as pessoas que compraram porque confiaram e vão voltar a comprar. E essa qualidade é o que, de certa forma, a indicação geográfica, na modalidade de indicação de procedência, reconhece. Ela se tornou conhecida, ela tem reputação. E essa é a proteção que se tem.
Basicamente, a proteção é: nenhum terceiro poderá utilizar aquela indicação geográfica, apenas aqueles que estão na região delimitada e que cumpriram o regulamento de uso que foi aprovado. A denominação de origem, além de, claro, ter que ter essa reputação, mas ela não precisa ser comprovada tão fortemente, precisa se comprovar que há fatores naturais e fatores humanos que determinam como esse produto se apresenta. Isso quer dizer que eu tenho fatores químicos, organolépticos, fatores que estão relacionados, por exemplo, com a parte biológica, com a parte tecnológica, que se dão naquela região. E é naquela região que aquele produto nasce daquela maneira, e tem marcadores químicos, por exemplo, que demonstram que tem alguma relação com aquele solo. E não só tem a relação, mas traz um diferencial por ter essa relação. É bem mais exigente de comprovar muitas vezes isso. E é por isso que muitas vezes se opta por uma indicação de procedência, porque é um pouco mais fácil de comprovar a reputação. É uma escolha que muitas vezes se faz, e está tudo bem. Todavia, claro, quando eu consigo comprovar essa relação, eu tenho um diferencial muito interessante para apresentar para o público. Só naquela região se faz aquele produto daquela forma, e eu consigo comprovar cientificamente que isso é verdade. Então, essa é a característica que diferencia, entre aspas, a DO ou a IP. Uma não é melhor que a outra, são só características diferentes que são aprovadas. Ok? Mas a indicação geográfica em si não é aquilo, não é só aquilo. A indicação geográfica, como eu já disse antes, é essa cultura, essa tradição, essa lealdade ao saber fazer. E, basicamente, o que a gente faz é preservar isso por meio do registro ou do reconhecimento da indicação geográfica. Eu acho que isso é importante da gente ressaltar. Uma indicação geográfica, ela já existe, ela já está lá. São Mateus do Sul era conhecido há muito antes dela ter o reconhecimento como IG. E é porque ela era reconhecida que o reconhecimento como IG se deu. Então, a IG é algo que já vem da história. E a gente vai lá e diz e conta, né, que isso é verdade, que realmente ela já era o que ela é. Bom, o que o registro, né, no NPI protege? Basicamente, isso é bem importante. Ele não vai proteger a forma de fazer, ele não vai proteger o método, ele não vai proteger o produto. Ele vai proteger o signo distintivo que distingue aquele produto dos outros produtos. Por que é importante isso? Porque algumas pessoas dizem, não, mas agora a gente faz desse jeito o produto e ninguém mais pode fazer. Isso é outra coisa, isso é patente, tá? A indicação geográfica, eu protejo exatamente esse signo, né, que está ali na camiseta. É isso que eu protejo e a relação que isso tem com aquele produto. A abrangência dessa proteção, ela é nacional, tá? Se eu proteger aqui no Brasil, ela é protegida aqui no Brasil. Se por um acaso eu quiser proteger em outro país, eu vou ter que fazer uma solicitação naquele outro país. Portanto, tem indicações geográficas famosas que estão fora do Brasil. Se elas não forem solicitadas aqui, elas não estão protegidas aqui. E a mesma coisa vale para as nossas, tá? Além disso, essa proteção confere o quê? O direito de exclusividade de todos que estão na região, de utilizar e de impedir que terceiros utilizem, tá? Desde que eles utilizem estando na região, produzindo na região e seguindo o regulamento de uso. Opa, agora eu voltei, fui demais. Não é uma indicação geográfica aquilo que se tornou o nome comum, de uso comum. Eu não fiz nada, eu juro. Fui eu? Ah, tá. Ok. Desculpa. Não é uma indicação geográfica aquilo que se tornou de uso comum, como é o caso do queijo Minas, que infelizmente perdeu a distintividade. Eu não posso proteger como indicação geográfica uma variedade, por exemplo, de erva mate, de uva. Eu não posso proteger como indicação geográfica o nome de uma raça de animal, nem uma indicação geográfica que tenha o mesmo nome que a outra, a não ser que eu consiga distingui-las muito bem. E eu também não vou poder proteger um nome que não se constitui, e ele vai poder ser utilizado para outras coisas, se assim não for. Quem que protege? Essa é uma pergunta, né? Quem que pode solicitar?
tem que ser uma pessoa jurídica que represente a coletividade. Associação, sindicato, que é um tipo de associação, ou cooperativa, em regra, são os tipos de pessoa jurídica que representam coletividades e que estão habilitados a fazer esse tipo de solicitação. Em algumas situações muito excepcionais, um único produtor pode solicitar isso. E de quem é a titularidade? Quem é, entre aspas, dono dessa indicação geográfica? São todas as pessoas que estão na área delimitada. Por que eu coloco isso muitas vezes? Porque às vezes a gente faz uma associação e a gente gostaria que só os que fossem associados utilizassem. Porque foi quem trabalhou, né, quem fez todo o esforço para isso. Mas, se a gente quisesse usar só para a gente teria que ter pedido uma marca coletiva. Eu sei que essa é uma parte que às vezes incomoda, mas a gente precisa explicar isso antes. A indicação geográfica, ela realmente pertence a todos que estão na região. E a associação, ela é o responsável por manter a integridade, é o responsável por ir lá, fazer o controle, né, não permitir que alguém utilize de forma indevida. Se alguém estiver utilizando e não puder, tem que ir lá, tem que notificar. É o guardião da indicação geográfica. Mas os titulares são todos os produtores que estão naquela região. Para obter uma indicação geográfica, eu preciso fazer um pedido junto ao NPI, e vocês já passaram por toda essa, né, por esse trabalho. Eu vou apresentar uma série de documentações e eu queria chamar a atenção para algumas coisas específicas, né? Eu tenho que provar, eu tenho que comprovar a legitimidade, né, da requerente, ou seja, da associação. Será que ela representa toda aquela região? Será que ela não está excluindo ninguém? Tem produtores que ficaram de fora? Por que eles ficaram de fora? Tem alguma região que não foi abrangida naquilo lá? Isso é muito importante, porque só uma associação que for legítima pode solicitar. Outra coisa, os produtores estão estabelecidos na região, em todos aqueles municípios, eu tenho como demonstrar que eles estão lá, estão produzindo, isso é muito importante. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, eu preciso, antes a gente chamava de regulamento de uso, tá? Mudou a instrução normativa, agora eles chamam de caderno de especificações técnicas. Eu preciso demonstrar no caderno de especificações técnicas quais são as questões que vão ser analisadas. Eu peguei aqui especificamente algo que eu já estou trabalhando muito, que é o da campanha gaúcha, em que eles vão colocar, olha, eu só posso usar uma variedade, né, que é vitis vinífera, desculpa, uma espécie, e eu só posso usar essas variedades. Além disso, olha, eu só posso usar o sistema de vinificação em espaldeira. São alguns pontos, né, que eu estou trabalhando. Toda uva tem que ser produzida naquela região. Quais são os produtos que eu posso produzir? Vinho fino branco, vinho fino rosado, vinho fino tinto e vinho espumante. Então, eu coloco ali os pontos que são os pontos que vão ser aquilo que limita e aquilo que também vai me auxiliar a fazer o controle depois dessa indicação geográfica. Porque só vai poder utilizar, no final, o selo, né, se eu tiver cumprido com todos esses requisitos. E por isso, é uma coisa que às vezes é engraçado, que vai e volta várias vezes. Ai, mas por que eu tenho que aprovar o caderno de especificações técnicas na Assembleia Geral da Associação? Porque todos os produtores têm que ter opinado. Todos os produtores têm que ter tido conhecimento, todos os produtores precisam validar, porque esse é o caderno de especificações técnicas que vai ser a nota de corte para um produtor poder usar ou não a indicação geográfica na erva mate, por exemplo. Então, parece às vezes uma exigência burocrática, mas é uma ideia de legitimar. E eu vejo muitos processos de indicação geográfica que voltam com exigência de mérito, porque não foi aprovado, porque tinha um número muito pequeno de produtores. Mas eu preciso dessa legitimidade, porque isso aqui vai ser a regra para usar a IG depois. O que mais que eu preciso apresentar? O instrumento oficial que delimita a área. E esse instrumento, gente, é muito importante. Se, por exemplo, aqui tinha um produtor que eu deixei de fora, sem ter um motivo técnico para isso, eu estou discriminando esse produtor. Então, eu tenho que fazer isso junto com o órgão oficial, de maneira que eu seja justa, utilizando critérios técnicos para poder delimitar. E não simplesmente colocar um corte, porque aquele produtor incomoda. Né? Pode ser que alguém compre a terra dele depois e faça um produto muito bom lá, e ele não vai poder mais participar disso. Isso eu sei que essas são questões que são muito difíceis, mas que a gente precisa ter consciência sobre elas.
Além disso, eu tenho que ter clareza de quem vai ser o conselho regulador. Vão ser os produtores? Vão ter técnicos? Tem uma indicação geográfica, duas, que trabalharão com empresa certificadora. Uma delas não está mais fazendo IG, não está mais trabalhando porque era muito cara a empresa certificadora. A outra, como é uma grande produtora, né, uma grande produção de café, são 3.000 associados, tem conseguido manter. Mas é uma opção que, embora possa ser uma terceira parte isenta, muitas vezes é muito custosa. Então, em regra, se opta por esse controle de primeira parte, em que eu tenho pessoas, tenho produtores, mas se aconselha fortemente que, além dos produtores, eu tenha outras pessoas, outros técnicos para colaborar. E, né, além disso, no caso da IP, eu tenho que comprovar que ela realmente se tornou conhecida. E no caso da DO, eu tenho que apresentar fatores naturais e humanos que efetivamente demonstram. No caso específico aqui do arroz do litoral norte, que foi a primeira denominação de origem brasileira aprovada, eles demonstraram tecnicamente que o arroz que é plantado nessa região aqui do Rio Grande do Sul, por ter a influência da água, da Lagoa dos Patos e do mar, consegue ter uma amplitude térmica menor. E isso tem um impacto positivo no grão, que fica muito mais cristal. E por isso muitos chamavam esse arroz ali do arroz cristal. Então eu tenho uma característica, né, específica no produto, que claramente é decorrente da região onde ele é produzido, dos fatores edafloclimáticos. É isso que é uma DO, né? É essa lógica, né? Já no caso do IP, essa daqui é uma notícia de 1923, lá da campanha gaúcha, falando dos bons vinhos, né? Isso é algo que vai demonstrando que há muito tempo já se produzia alguma coisa em um lugar com reconhecimento. E, claro, eu vou ter que ter uma escolha de qual é a melhor representação, né, para aquele signo distintivo, que é essa, digamos, a proteção que eu vou ter. Eu posso ter uma proteção nominativa e depois utilizar um logo e alterar. Posso ter a proteção mínima, como as duas optaram por ter, e posso ter uma figurativa. Ninguém optou até hoje, por isso que eu usei esses exemplos, tá? Não existem outros, ninguém escolheu, mas acho estranho também. Então, em regra, se opta pela mista. E para que serve ter uma IG? É uma boa pergunta, né? Porque dá trabalho pra caramba. Uma questão legal é, ela serve para impedir que terceiros que não são da região e não seguem as regras usem o nome da IG. Isso aqui existe hoje, tá? É o California Champagne, porque nos Estados Unidos eles não conseguiram reconhecer champanhe como indicação geográfica. Então lá eu tenho California Champagne, eu tenho Nova York Champagne, eu tenho champanhe de vários lugares. Então a IG ela serve para eu impedir que isso aconteça, principalmente quando algo fica conhecido. Essa aqui é uma situação, canastra, coitado, o queijo canastra é o queijo mais copiado. Isso aqui é um queijo Minas, que o queijo canastra não é queijo Minas, mas eles fizeram uma marca chamada Império da Canastra, bem antiga, e eles se apropriaram, né, do nome canastra, que tem se tornado um nome conhecido em queijo, para tentar associar e vender. E estão trabalhando para isso ser mudado. Esse aqui, eu fiquei chocada, né, porque geralmente falam, desculpe se tem algum aqui, os europeus falam que a gente copia eles, né? Em Portugal, estão fazendo queijos Minas de Portugal. Estão copiando a gente. Então, né? Infelizmente, queijo Minas acabou sendo um nome que se tornou comum, mas estão copiando a gente. Então, esse é o foco jurídico do para que serve o reconhecimento da IG, impedir que terceiros utilizem. O terceiro pode estar na IG e não seguir o regulamento de uso. Se isso acontecer, ele também não pode utilizar. Então, não basta estar na área delimitada, eu tenho que ter passado pelo controle. E quem faz o controle é a associação, e ela dá os meios para que isso aconteça. Mas está fora da IG, ou não passou, não pode utilizar. E quais os benefícios, além dessa questão jurídica, né, que eu tenho, se eu tiver uma IG reconhecida? Bom, eu acho que uma coisa que é fundamental é ter demanda pelo produto. As pessoas chegarem e te pedirem, tem tal produto, né? Eu tenho esse mel de Baracatinga aí para vender? Poxa, o doce de Pelotas está em falta? Como assim? Você já comeu o barreado de Morretes? Você não tem vinho do Vale dos Vinhedos aqui? Como que não tem para vender? E eu prefiro, eu não, mas, né, estou brincando, gente, eu estou em Gramado. Eu prefiro o chocolate de Gramado, que agora é uma indicação geográfica também, né?
Eu gostaria de experimentar a erva mate São Mateus. Dizem que ela é diferente, né? Porque tem essa coisa de ser plantada sombreada. É verdade, ela é diferente. Eu gostaria de provar um queijo canastra. Essa demanda, tá? Esse reconhecimento pelo consumidor. Esse é um benefício que eu acho que é o maior benefício, porque as pessoas vão pedir. E quando lá no supermercado te pedem e pedem, o supermercadista vai ter que te procurar e vai ter que ter esse produto disponível. E daí sim, a gente tem que trabalhar com marketing, com divulgação, publicidade, para que eles conheçam a gente, para que a gente possa ser demandado. E esse eu sei que é um grande desafio. Publicidade e visibilidade gratuita. Sim, a gente consegue muito quando a gente tem EG. Eu olhei, eu fiquei chocada. Eu coloquei, né, a busca era indicação geográfica São Mateus. 102 mil resultados. Assim, vamos combinar que é uma visibilidade muito grande. A que está, né, em trâmite, que é do Planalto Norte Catarinense, 58 mil resultados. E isso é uma representação, né? Eu fui lá no Google, o primeiro, né, não sei se está pago ou não, eu acho que não, porque não está como anúncio. Então, o primeiro que aparece, que bom, é o site da associação. E ainda aparece aqui, ó, os vídeos. Esse vídeo aqui eu recomendo para vocês, está no Facebook da associação, bem legal, dá uma ideia geral, né? Eu tentei colocar aqui para apresentar, mas eu achei que ia dar problema. Eu às vezes me faço confusão com a tecnologia, então. Mas tem aqui, né, visibilidade. Outro benefício: regulamentar a produção para manter a tipicidade do produto. Se faz de tal forma. Algumas coisas devem ser seguidas. Não pode usar tal coisa. Essas são questões que são importantes. Eu peguei aqui o exemplo do Vales da Uva Goethe, que eu acho que é muito marcante em termos de uva, porque é a primeira que diz que eu tenho uma variedade só que pode ser utilizada. E essa variedade, nesses produtos aqui, que é considerado. E, além disso, eu tenho outros critérios técnicos, são só aqueles. Eu consigo regulamentar. E o que é interessante nesse caso específico aqui do Vales da Uva Goethe é que a produção de uva começou a aumentar, porque antes tinha muita Niágara sendo chamada de Goethe. Não sei se alguém conhece, Niágara é um tipo de uva, a Goethe é outro. A Niágara é mais azedinha que a Goethe. A Goethe é mais gostosinha. E antes, não, essa aí é de Goethe, mas era de Niágara. Eu consigo agora falar para o consumidor, não, é de Goethe mesmo, vocês estão comprando algo que eu estou regulamentando, estou organizando também a cadeia produtiva. Outro benefício, e eu coloco possibilidade, porque não é garantia, é importante que a gente saiba disso, é uma possibilidade de agregar valor. Eu tenho a possibilidade de conseguir um valor a mais, mas não é uma garantia que o medicamento pode ter, mas eu tenho essa possibilidade, e eu posso trabalhar nela. E turismo, esse daqui são fotos do Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos, acho que é o case de sucesso relacionado com o turismo, né? Hoje as pessoas até tomam vinho lá, né? Inclusive, né? Mas, assim, você consegue trazer uma quantidade, já passaram de 2 milhões por ano de turistas. Claro, nesse período de pandemia a gente não consegue fazer projeção, mas nos períodos anteriores. E você faz com que essas pessoas provem, comprem o vinho do Vale, comprem outros vinhos, comprem outros produtos, se hospedem na região, comam na região. Você consegue trazer esse desenvolvimento para essa região. Às vezes acontece um spillover, você vai tendo possibilidades positivas de toda a região crescer. Às vezes acontece um efeito negativo, que é uma sobreexploração da área, a ponto de uma área começar a produzir bem menos uva do que produzia para poder atender o turismo. Há um equilíbrio tênue entre essas duas coisas. Mas, queiram ou não, todo mundo cita ele como um caso, pelo menos, de sucesso em termos de reconhecimento da IG. Nós vamos ter questões, né, que não são tão boas, mas eu queria trazer o turismo como uma alternativa. E tem uma coisa que é interessante, porque quando o turista vai lá, ele sabe como o produto é feito, ele ajuda a colher, ele ajuda a fazer, ele entende o processo, ele se conecta com aquela região. Lembram daquele primeiro slide? Quando ele olhar, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, ele vai lembrar dele pisando uva, gente. Não sei se já pisaram uva, é uma sensação muito boa. E você vai no mercado e você vai ver um monte de vinho e um está escrito Vale dos Vinhedos. E você pisou uva no Vale dos Vinhedos. Você vai comprar esse vinho, se você não parar muito para pensar. Então, porque está caro. Brincadeira. Mas assim,
Você precisa, é importantíssimo você conseguir fazer essa conexão com o teu consumidor, fazer roteiros, fazer rota de turismo, levar eles para saber como é que cancheia, né, erva mate. Em 2004, eu fui fazer uma visita em várias regiões do Rio Grande do Sul, em erva mate. Gente, aquilo assim, tipo, sabe, você vê aquele negocinho onde que passa erva mate para fazer a defumação. Foi 2004, gente. Eu lembro, né, assim, no meu imaginário. Você vê como é que colhe, né? O que tem que fazer, como é que escolhe a árvore para colher. É muito legal, você se conecta com aquilo, faz uma diferença muito grande. Até hoje tem algumas marcas que foi as que eu visitei, que eu olho para elas e eu lembro. Então, construir essa memória é um diferencial muito grande para uma IG. Eu estou quase terminando, meu Deus, agora que eu vi, que tenho 2 minutos e 30. Desculpa. Possibilidade de aumentar o leque de compradores, porque eu vou ter demanda. Se eu vou ter demanda, eu vou ter, por exemplo, supermercadistas pedindo. Só que eu também posso ter um mal-entendido. Aqui diz que é o selo, né, de indicação geográfica que está ajudando a exportar. Aqui embaixo está dizendo que não, é o Go Global que está ajudando a exportar. Então, tem mal-entendidos também. Sim, aumenta a demanda, mas não é só isso. Mas pode haver problemas, eu vou falar rapidamente dos problemas. Não apropriação do que é IG pelos produtores. Eles não participaram do processo, não sabem o que é, estão produzindo. Confusão entre o propósito de uma IG e uma marca coletiva, que eu já comentei com vocês. Não participar efetivamente os produtores do processo de reconhecimento. Ser um processo top-down, tipo assim, alguém decidiu o que vai ser. Não vai funcionar. Posso listar depois várias que não funcionaram por causa disso. Promessa de garantia no aumento do preço, e depois não acontece, o produtor não faz mais. Abandono da IG pelos produtores por falta de esclarecimento e por não conseguirem perceber a vantagem. Excesso de regulamentação, tipo, fizeram um caderno de especificação técnica que ninguém consegue cumprir, né? Descaracterizou o produto, tornou o produto uma commodity. Isso tem que ter um cuidado muito grande. Apropriação ou captura da IG por grandes grupos econômicos. Champanhe é um caso disso. Hoje quem manda lá é a dona da marca Louis Vuitton. E daí? Continua sendo aquele mesmo produto tradicional? Excessiva valorização da terra para usos diversos à produção. É o que aconteceu no Vale dos Vinhedos. Tem gente vendendo para construir condomínio. Para parar de produzir uva para fazer condomínio. Exclusão dos pequenos produtores. Exclusão de grupos rivais. Tipo, um grupo não gosta do outro, eu faço um negócio para o outro não entrar. Turismo que descaracterize a região. Produto que pode se tornar pouco acessível para os consumidores tradicionais. Ficou tão caro que quem comia não come mais. Queijo canastra, de alguma maneira, acontece. Eu precisava trazer os problemas, porque é lindo, mas a gente precisa estar no lugar, né, para saber se a gente quer realmente isso ou não, e fazer uma maneira com o pé bem no chão. A G se aplica ao setor ervateiro? Eu posso? Me dá 2 minutos? Desculpa. Aqui está, né, a primeira indicação geográfica de erva mate, eu acho que é do mundo, né? A região, os produtos elaborados. Eu lembro de uma das reuniões em que foram discutidos, vamos incluir sementes, vamos incluir mudas, vamos incluir chá. Eu acho que foi um acerto, porque você consegue ampliar o uso, e ampliar, inclusive, o uso da marca. Foi concedida em 2017. E essa característica, né, cultivada em consórcio com plantas nativas, 100% proveniente de uma área delimitada, com colheita apenas entre maio e setembro, para respeitar o ciclo da planta. E a gente, né, tem no site já todas as marcas com a indicação geográfica. Eu queria trazer aqui, porque eu acho que é importante que a gente saiba, ó, essas aqui que tem, está aqui o selo, é importante a gente valorizar. E aqui está aqui, né? Foi apresentada uma primeira vez em 2019, teve alguma questão, foi arquivada, foi depositada e está em trâmite. Eu achei muito interessante a estrutura, né, do Conselho Regulador, de como que funciona dentro da associação. Tem uma região bem considerável, e ela adicionou, em relação à outra, a de São Mateus, o composto de erva mate, e especificou o chamate tostado e chamate verde, o que já é um diferencial também interessante. Então, eu queria trazer essas duas, porque falar de IG para erva mate sem falar delas não faria sentido.
Aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, sobre as indicações geográficas de maneira geral. E, meu muito obrigada, respeitando a inovação e a tradição.